Oi, galerinha! Olha quem está aqui. Essa aqui é a Raika. Tem alguns que ficaram curiosos para conhecer. Dizem que ela é poodle. Eu acho que a raça dela é estopa. Oi, galera! Eu também sei programar. Então, galera, vamos começar a aprender o que são matrizes. Eu estou aqui no Excel para mostrar para vocês que o Excel é uma matriz. Aqui eu tenho linhas que estão numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, e tenho colunas que estão aqui, ó, identificadas como A, B, C e D. Estão vendo? Então, aqui eu tenho uma matriz que tem duas dimensões, as linhas e as colunas. Se eu quiser saber aonde, por exemplo, 14 está, aqui no Excel me aparece o endereço aqui, ó, C3. Que quer dizer que ele está na coluna C e na linha 3. Então, para eu estabelecer o endereço onde está um determinado valor, eu preciso informar qual é a linha e qual é a coluna desse valor. Então, vamos lá no Octave. Agora eu estou aqui no Octave. Se eu quisesse criar uma matriz no Octave, eu venho aqui e faço A igual, abro 1,2,3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5, vírgula 6, ponto e vírgula 7, vírgula 8, vírgula 9, fechei. Olhem, ele criou uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, a vírgula separou as colunas e o ponto e vírgula separou as linhas. Eu tenho uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Se eu quisesse saber qual número está aqui no meio, ó, o que eu teria que fazer? Perguntar A, eu quero saber linha 2, vírgula, coluna 2. Quem que tá? Aqui que ele me responde, o 5. Então, se eu quiser saber um determinado número, onde ele está na matriz, eu tenho que informar o endereço desse número. Primeiro a linha e depois a coluna. Então, se eu quiser A, eu quero na primeira linha, terceira coluna. Ó, ele me mostra 3, ok? Uma matriz, ela pode ter um número de linhas diferente do número de colunas. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Porém, eu posso fazer uma matriz que não tenha, ó, vou criar uma matriz agora, vou usar números randômicos e quero criar uma matriz com 5 linhas e 4 colunas. Olha lá, ele criou. Então, aqui o número de linhas é diferente do número de colunas, mas está tudo preenchido, ou seja, todas as linhas têm o mesmo número de colunas, todas as colunas têm o mesmo número de linhas. O RAND, ele sorteia números aleatoriamente, entre 0 e 1, assim como tinha no Portugal, vocês lembram? Então, aqui o RAND criou uma matriz com 5 linhas e 4 colunas. Aqui no Octave, tudo para ele é matriz. Tanto se eu colocar aqui x é igual a 10 e eu quiser saber o tamanho dessas variáveis, olha só. O x, que contém só um número, que é o número 10, ele já é uma matriz com uma linha e uma coluna. O A tem 3 linhas e 3 colunas, o B 5 linhas e 4 colunas. Então, tudo dentro do Octave é matriz, ok? O Octave calcula a resposta assim que a tecla Enter é pressionada e armazena o resultado em uma variável, que na realidade é uma matriz 1 por 1. Então, a principal vocação do Octave é o cálculo numérico e matricial. Então, o que vocês viram? Para criar uma matriz, eu coloco o colchete, coloco os números lá dentro
eu posso separar as colunas por vírgula ou por espaço em branco e separo as linhas por ponto e vírgula, criando assim uma matriz numérica. Quando eu quero verificar qual é um determinado número dentro dessa matriz, eu preciso passar um endereço, sendo que o número de linha vem primeiro e o número da coluna vem depois, sempre, ok? O que é um vetor? Um vetor nada mais é uma matriz que só tem uma dimensão, ou seja, ou essa matriz só tem uma linha ou ela só tem uma coluna. Então, aqui é um vetor linha. Eu separei os números por vírgula, então elas vão estar na horizontal, 1, 2, 3, 4. Aqui é um vetor coluna, eu separei os números por ponto e vírgula, então eles vão estar na vertical. Como o vetor só tem uma dimensão, só é necessário passar um índice para ele. Quando eu coloco, eu quero saber qual é o número no vetor VC, que está na posição 2, vai me aparecer o número 2. Qual é o número no vetor VL, que está na posição 3, vai me aparecer o número 3. Então, para vetores, eu só tenho que indicar um endereço, porque ele só tem uma dimensão. Já matrizes, que são bidimensionais, têm duas dimensões, eu preciso passar dois endereços, o primeiro da linha e o segundo da coluna. O range, nós acabamos de ver, ele gera números aleatórios, entre 0 e 1. E o comando size é o comando que me dá o tamanho de uma matriz. Então, vejam bem aqui, se eu vier aqui no Octave e falar, eu quero saber qual é o size da matriz A, ele vai me falar que ela é 3 por 3, ok? Agora, se eu colocasse assim, ó, eu quero saber o I, vírgula J. Eu quero saber que o I, vírgula J, receba o size da matriz B. Olha lá, o I recebeu 5 e o J recebeu 4. Então, aqui eu coloco dentro de variáveis os tamanhos da linha e coluna de uma determinada matriz. Legal, né? Eu tenho também a matriz transposta. Vocês lembram disso na matemática? Então, a matriz transposta é aquela que transforma as linhas de uma matriz em colunas. Olha aqui no exemplo, a matriz A era 1, 2, 3, 4. A matriz A' é a matriz transposta, que virou 1, 3, 2, 4. Então, vejam bem, para a matriz A, eu posso colocar aqui A, coloco o apóstrofozinho, e eu quero, na verdade, saber a matriz transposta. Olha lá, o 1, 2, 3, que era linha, virou coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então, ele pega todas as linhas e transforma elas em coluna. Olha aqui a B, ó. B e a B'. E aí, vocês podem ver aqui, qual é o size de B? O size de B era 5 por 4. Qual é o size de B'? 4 por 5. Por quê? Porque o número de colunas virou o número de linhas. Bacana, né? E aí eu tenho matriz identidade, matriz de ones e matriz zeros. Então, olhem só, vocês lembram da matriz identidade? É aquela onde a diagonal principal é só 1 e o resto da matriz é 0. Se eu for aqui para o Octave, eu quero criar uma matriz identidade. Se eu der só uma dimensão para ele, ele vai fazer uma matriz quadrada, ó. A diagonal principal é 1. Agora, se eu der duas dimensões para ela, 5,4, ele vai criar a matriz do tamanho que eu pedi, ok? A matriz ones é uma matriz que só tem uns dentro dela. E a matriz zeros é uma matriz
que só tem 0 dentro dela. Ó, legal, né? Toda matriz multiplicada pela matriz identidade resulta na própria matriz. Vamos testar? Ó, eu tenho aqui o A, é 3 por 3. Então, se eu falar A vezes a matriz identidade de 3, vamos ver quanto que vai dar? Olha lá, igualzinho à própria A. E a matriz inversa? A matriz inversa é a mesma coisa que a matriz elevado a menos 1. E eu sei que a matriz, por definição, a inversa de uma matriz multiplicada pela própria matriz vai ser igual à identidade. Então, olha só. Montei aqui uma matriz, 2 por 2. Se eu multiplicar essa matriz pela sua inversa, vai dar o quê? Uma matriz identidade. Se eu multiplicar a matriz, se eu elevar a matriz a menos 1, vai dar quem? Vai dar a matriz inversa. Mesma coisa que a matriz inversa. Ok? Aqui, ó. Inv de A. É a matriz inversa. Agora vamos ver operação com matrizes e escalares. O que é um escalar? Escalar é um número simples. Então, se eu quero fazer uma operação tanto de soma, subtração, multiplicação ou divisão com um escalar, basta eu fazer a operação utilizando o nome da matriz, que o Octavio vai fazer essa operação em toda a matriz. Então, aqui vai ser criado o quê? Uma nova matriz chamada soma, que contém todos os valores de x mais 4. Aqui vai criar uma nova matriz chamada diferença, que contém todos os valores de x menos 2, o produto e a divisão. Vamos ver no Octavio? Olha, eu tenho aquela matriz A, certo? Então, se eu falar aqui, soma vai ser igual a mais 4, vejam bem, ele vai criar a matriz soma e vai fazer 1 mais 4, 5, 2 mais 4, 6, 3 mais 4, 7. Ele soma 4 em todos os elementos da matriz e cria uma nova matriz do mesmo tamanho de A. Se eu colocar aqui subtração, vai ser igual a A menos 1, ele vai pegar A e vai subtrair 1 em todos os elementos de A. E assim por diante, com a multiplicação e com a divisão. Olha lá. Multiplicação vai ser igual a A vezes 3. Olha lá, ele multiplicou todos os números por 3. Divisão. A dividido por 2. Ok? É bem simples, né? Muito bem. E operação entre matrizes? Se eu quiser somar ou subtrair matrizes, eu posso, contanto que elas tenham o mesmo número de linhas e colunas, ou seja, as dimensões delas têm que ser iguais. Então, aqui no exemplo, eu tenho uma matriz X, que é 3 por 2, e eu tenho uma matriz Y, que também é 3 por 2. Eu posso, então, somar e subtrair essas matrizes. Vejam bem, na soma e subtração, não usei índices, quer dizer que eu vou somar e subtrair todos os elementos da matriz. As operações são executadas elemento a elemento. O número de linhas e de colunas das duas matrizes precisa ser o mesmo. Vamos no Octavio? Então, olha só, vou criar a matriz X, igual está no exemplo. 2, 4, 6, próxima linha, 4, 8 e 12. Então, essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Agora, eu vou criar a matriz Y.
1,2,3, ponto e vírgula, 2,4,6. Então, a matriz Y também tem 2 linhas e 3 colunas. Se eu colocar R é igual a X mais Y, vejam bem, R vai ser exatamente a soma elemento-elemento. 2 mais 1, 3. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. Cada elemento de X é somado com cada elemento de Y. Os elementos que estão na mesma posição, no mesmo endereço, são somados, criando a matriz R, que resulta na soma das duas. S vai ser a subtração. Então, vou fazer X menos Y. Olha lá. Cada elemento de X é subtraído com Y, gerando S. Olha lá. Cada elemento de X é subtraído de Y, 2 menos 1, gerando S. Então, elemento a elemento ocorre a subtração. Fácil, né? Muito bem. Agora vamos ver a multiplicação matricial. A multiplicação matricial só ocorre se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, as dimensões internas da matriz têm que ser iguais. O produto, o resultado dessa multiplicação é uma matriz que as dimensões dela são iguais às dimensões externas das matrizes que estão sendo multiplicadas. Então, vejam bem aqui, eu tenho uma matriz A, que é 2 por 3. Tenho uma matriz B, que é 3 por 1. As dimensões internas são iguais. Olha só, eu tenho 3 colunas para 3 linhas. Então, é possível fazer a multiplicação. E o resultado dessa multiplicação vai ser uma matriz C 2 por 1, que são as dimensões externas das duas matrizes multiplicadas. Por que isso? Porque a multiplicação matricial, ela ocorre multiplicando-se a linha da primeira matriz por todos os elementos da coluna da segunda matriz. Então, é linha por coluna. Vejam bem no exemplo aqui, ó. Eu vou multiplicar 1 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E vou achar o primeiro elemento. Depois eu multiplico a segunda linha pela coluna novamente. 4 vezes 3, mais 5 vezes 2, mais 6 vezes 1, achando os dois números que vão fazer a matriz 2 por 1. Entenderam? Então, se eu aplicar a multiplicação matricial em matrizes que não têm dimensões compatíveis, o Octave não vai conseguir fazer a multiplicação. Querem ver no Octave? Então, ó, vou criar aquelas matrizes. A, primeiro eu vou dar um clear. Vou criar aquelas matrizes, ó. A vai ser igual 1,2,3, ponto e vírgula 4,5,6. E fechei. Então, é uma matriz 2 por 3. O B, na verdade, é um vetor. Ele é 3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1. Fechei. Olha lá. Então, eu vou multiplicar essa linha por essa coluna, essa linha por essa coluna. Olha, C vai ser igual a vezes B. Olha lá, 10 e 28, igual eu falei. Agora, se eu pegasse essa linha C, por exemplo, essa matriz C, e quisesse multiplicar pela A, olha, D vai ser igual a A
é 2 por 3 e a C é 2 por 1. Então, as dimensões não são compatíveis. Vamos ver o que vai acontecer? Então, eu quero multiplicar. Olha lá, erro. Não conformant arguments. Então, ele fala exatamente isso. Uma é 2 por 3, a outra é 2 por 1. Não tem jeito de fazer a multiplicação, ok? Sempre que eu quiser multiplicar uma matriz pela sua transposta, vai ser possível, porque a matriz transposta é exatamente alterando o número de linhas para colunas. Então, as dimensões sempre vão ser compatíveis. Agora, se a matriz for quadrada, também ela sempre vai ser possível multiplicar, ok? Ah, mas se eu quisesse multiplicar elemento a elemento das matrizes de mesmo tamanho, eu quero fazer uma multiplicação chamada escalar, ou seja, não vou fazendo uma multiplicação entre matrizes, vou fazendo uma multiplicação entre os elementos das matrizes, uma multiplicação número a número das matrizes. Tem como eu fazer isso? Tem sim. Então, para fazer esse tipo de multiplicação, basta eu colocar um ponto antes do asterisco. Ponto asterisco quer dizer que eu vou fazer uma multiplicação elemento a elemento, ou seja, cada elemento da matriz é multiplicado pelo elemento da outra matriz que tiver no mesmo endereço, na mesma posição. Então, olhem aqui o exemplo. Eu tenho a A, certo? Se eu criar uma matriz aqui, ok? Todas as duas são do mesmo tamanho, 2 por 3. Então, se eu quiser fazer uma multiplicação, criando a matriz F, é igual a A ponto asterisco E. Aí tem jeito, olha. Ele vai fazer 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Então, ele vai fazer uma multiplicação elemento a elemento. Agora, se eu quisesse fazer uma multiplicação, matricial, não tem jeito, porque as dimensões não são compatíveis. Entenderam? Basta eu colocar um pontinho que o tipo de multiplicação muda. E a potenciação? Bem, a potenciação também é uma multiplicação, certo? Então, se eu colocar uma A elevado a 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a matriz A e vai multiplicar por ela mesma. Então, para poder haver uma potenciação, a matriz tem que ser quadrada, porque senão as dimensões não vão ser compatíveis. Eu também posso fazer uma potenciação escalar, colocando pontinho. Se eu fizer uma potenciação escalar, aí cada elemento da matriz vai ser elevado ou a um escalar ou a matriz que eu estou querendo. Entenderam? A divisão de matrizes. Bem, a divisão de matrizes é equivalente à multiplicação pela inversa da outra matriz. Olhem só. X é igual a A dividido por B. É a mesma coisa que X é igual a A vezes a inversa da matriz B. Mas o resultado é obtido diretamente. Então, no octave, eu consigo fazer X é igual a A que divide B, que é a mesma coisa que A vezes X é igual a B, ou X é igual a B dividido por A, que é a mesma coisa que X vezes A é igual a B. Ok? Muito bem. Então, como que a gente vai usar isso daí? Vejam bem, uma aplicação prática de matrizes na aplicação da matemática. Eu tenho um sistema de equações lineares. Então, eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas, x1, x2 e x3. Existem vários métodos matemáticos para resolver esse tipo de sistema. Aqui, eu vou usar matrizes. Então, crio a matriz A, que contém os coeficientes do sistema. Olha lá, -1, 1, 2, ok? Aqui, eu tenho as incógnitas, que são 3.
x1, x2 e x3. E a matriz B é a matriz dos resultados. Olha lá, 2, meio e 4. Então, se eu aplicar A vezes x, tem que ser B, certo? Se A vezes x é igual a B, então x é igual a A, que divide B. Se você fizer isso no Octave, você vai achar exatamente os resultados de x1, x2 e x3. Querem ver? Então, vou criar uma nova matriz A. Eu dei clear, tá? Para limpar minha memória. E aí, eu vou criar essa matriz A aí, ó. Menos 1. Aqui eu estou usando espaço para separar os números. Criei a matriz A dos coeficientes. Vou criar a matriz B dos resultados. Ok? E aí, vou aplicar x, que eu quero saber, que são as incógnitas, é igual a A, que divide B. A outra barrinha, ó. Olha lá a resposta. Meio, menos meio, 1,5. Vamos ver se vai dar certo? A vezes x. Olha lá. É B. Ó, se eu pegar esses resultados e levar para as equações, olha lá. Menos meio vai dar menos 1. 2 vezes 1,5 vai dar 3. Menos 1, 2. Viram? E bem mais fácil para resolver esse sistema. Então, aqui eu tenho alguns exemplos que vocês podem praticar no Octave, que vai te dar o A dividido por B, o A que divide B. Aqui já é utilizando divisão escalar, ó. Também existe o ponto de divisão, que vai te dar esses resultados. Olha, ele aplica infinito também, ó. Agora, vamos ver o operador dois pontos. É simples criar pequenas matrizes, listando explicitamente cada termo da matriz. Mas o que ocorre se a matriz contiver centenas ou milhares de elementos? Olha só, eu posso fazer assim, x é igual a 1, 2 pontos, 10. Sabe o que ele faz? Ele cria um vetor x com incremento. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Então, eu posso criar um vetor enorme, com todos os números pares, com todos os ímpares, com todos os múltiplos. Legal, né? Matrizes lógicas. As matrizes lógicas também são bem práticas para resolver problemas. Olhem só, eu criei a matriz A com os números 1, 2, 3 até o 9 e falei que a matriz B é o resultado de A maior que 5. Quando que A é maior que 5? Olha só, a partir daqui, certo? A partir do 6. Então, o que ele coloca? Ele coloca falso nos números que não são maiores que 5. E falso em Octave é 0. E coloca verdadeiro nos números a partir do 5. Legal, né? Vamos ver o RUS? Então, olha, eu tenho essa matriz A, certo? Se eu quiser falar aqui, W vai ser igual a A maior que 0. Olha lá, menos 1 é maior que 0? Não, falso. 1 é maior que 0? É, verdadeiro. Olha lá, a matriz W é uma matriz lógico, é uma matriz cheia de true ou false. Bacana, né? Então, eu posso fazer maior, maior igual, menor, igual, igual, todas as operações lógicas para criar uma matriz lógica. Elas são bem práticas quando eu estou programando. Bem, encerramos aqui a nossa aula sobre conceitos. Era mais uma aula de revisão da matemática. Agora nós vamos aplicar esses conceitos na programação. Até a próxima!